Amém. Abram comigo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e depois a gente vai para 1 Coríntios. Hoje a gente está começando uma série de ensinamentos da palavra sobre guerra espiritual. Existe um ser, uma pessoa, que nunca estará feliz com a sua vida. Entenda isso. Existe uma pessoa, um ser que não se agrada da sua vida. E ele vai fazer de tudo para destruir você, para nos destruir. Jesus deixou bem claro quando ele disse que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele mata a sua esperança, rouba a sua fé e destrói o seu espírito. Não se engane. Todos os dias, ele tenta fazer isso. Todos os dias, ele cria circunstâncias para poder roubar, matar e destruir. E a guerra espiritual, ela é algo que é muito real. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida e na minha vida é espiritual. Não, não é isso. A gente também tem que ter sabedoria para não espiritualizar tudo. Mas a gente precisa identificar quando a guerra é espiritual e quando ela não é. A nossa vida, ela é um campo de batalha. A nossa vida é uma guerra diária. Por isso que tem dias que a gente não está bem e a gente às vezes não entende por que a gente não está bem. Às vezes a gente acorda meio do avesso, assim, né? Meio sem entender o que está acontecendo. Mas a guerra espiritual, ela é diária, e Jesus deixou claro isso nesse versículo que eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso. Tudo isso que Jesus ensinou para os discípulos, ele está falando, eu tenho-vos dito isso, para que em mim, não existe outro lugar. Ele está deixando claro, em mim tenhais paz. Agora vem a revelação, porque para enfrentar uma guerra espiritual, tem que ser através de revelação. E a revelação maior, suprema, é a palavra. E agora Jesus continua, no mundo, aonde? Aonde nós estamos. No mundo, tereis aflições. Traduzindo, lutas, embates, batalhas, guerras. Mas, aí ele vem com refrigério de alma, tem de bom ânimo. Esse mundo que vocês vivem, eu já venci. Eu não sei se vocês entenderam, vou repetir. Esse mundo que vocês vivem, eu já venci, diz o Senhor. Então, queridos, a gente tem que entrar numa batalha sabendo que ela já está ganha. A gente tem que entrar numa luta sabendo que a vitória é certa. Entenda, queridos, eu ouvi de um grande amigo e pastor, que já não está mais entre nós, que ele disse que para os filhos de Deus, a vitória não é uma possibilidade, a vitória é uma certeza. Para os filhos de Deus, a vitória não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Então, queridos, existem batalhas diárias e a gente vai aprender nessa série de mensagens que vão ser todas as quintas proféticas sobre como batalhar a guerra espiritual. Através da única revelação que existe, a palavra. A palavra. A gente vai aprender através da palavra como vencer essas batalhas, como entender essas batalhas e como ter o discernimento de saber quando é batalha espiritual ou quando é consequência de algo que nós fizemos, escolhemos e decidimos. Porque a gente precisa estar claro que existem lutas provocadas por nós. E para falar a verdade, a grande maioria é provocada por nós. Decisões erradas, escolhas erradas, e a consequência vem, porque toda escolha, toda decisão gera uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim, mas a consequência ela vem. Agora a gente não pode negar
que o inimigo das nossas almas, ele aproveita as escolhas erradas, as decisões erradas, e ele faz aquilo que ele sempre deseja fazer: destruir, confundir, minar a nossa fé, minar a nossa vida, e a gente vai esmorecendo durante a jornada da vida, e a gente precisa se reerguer e entender que Deus é maior do que todas as nossas batalhas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz assim, olha o que Paulo nos ensina. Porque andando na carne, o que a gente está fazendo? A gente está andando na carne, é o nosso corpo, é a nossa vida, os nossos desejos. Andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não brigamos com as nossas vontades, não brigamos com as nossas armas, não brigamos com os nossos pensamentos, não brigamos com os sentimentos. Não. Segundo o que Paulo nos ensina, é que não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. O que é fortaleza? Tudo que te domina é uma fortaleza. Antigamente, quando existiam as guerras, as batalhas entre reis, como é que o rei vencia uma batalha? Ele acampava ao redor do inimigo, passava meses e meses estudando o inimigo. Quando ele atacava, ele tinha que chegar no salão nobre do rei, prender o rei e assumir o palácio. Nesse momento ele criou uma fortaleza naquele lugar. Aí ele vencia o inimigo. Se não matasse o rei, o inimigo não era vencido. Josué, quando ele atravessou as muralhas de Jericó, todo o seu exército foi destruindo os inimigos. Josué foi no palácio destruir o rei. Porque quem geralmente destrói o rei é o rei do outro lado. Quando o rei é morto, o forte é tomado, cria-se ali uma fortaleza da nação inimiga e a guerra é vencida. Satanás faz a mesma coisa. Quando ele domina eu e você, ele criou uma fortaleza. Criando uma fortaleza, ele venceu. E Paulo deixou isso muito claro. A nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas sentimentais, fortalezas mentais. Medo, se você é dominado pelo medo, é uma fortaleza. Se você é dominado pela ansiedade, é uma fortaleza. Se você é dominado pela preocupação, é uma fortaleza. Tudo aquilo que te domina gera fortaleza. E geralmente vem pela guerra espiritual. Queridos, muitas pessoas tentam resolver as suas batalhas espirituais com a força do próprio braço. E a gente percebe, na medida que a gente vai tendo um relacionamento com Deus, a gente percebe que algumas coisas, você fala, isso tem fundo espiritual. Isso é uma guerra espiritual, principalmente quando a gente aconselha as pessoas. A gente vai fazer um atendimento, a gente ora muito, para quando fizer o atendimento, identificar o que aquela luta que aquela pessoa está vivendo é. E 80% é ela mesma que criou. Mas existem batalhas que são espirituais. Então, queridos, a gente não pode vencer as batalhas da vida pela força do nosso braço. Guerras espirituais não se vencem com força humana. Nunca esqueça disso. Guerras espirituais não vencem com força humana. E a Bíblia, ela sempre vai nos revelar que a guerra espiritual começa no invisível. E hoje eu quero trazer de uma forma muito clara algumas lições. E depois a gente vai orar, a gente vai batalhar hoje. Tá? Toda quinta-feira a gente vai entrar em guerra. Tá bom? Então, a gente precisa entender que quando a gente entende esses princípios da palavra, a gente começa a se posicionar de forma correta diante das lutas espirituais. Porque quem não entende isso, luta errado. Quem luta errado se cansa. Se já aconteceu com você? Comigo já. Você luta, fica exausto, não vence,
A luta parece que volta, aí você fala, eu estou vivendo isso de novo. Por quê? Porque não conhece os princípios de uma batalha. Não conhece os princípios de uma batalha. Queridos, o mundo, ele é guerra o dia inteiro. Em todas as áreas. Agora entenda, existe uma maneira correta de lutar. E é isso que a gente vai aprender nessas quintas proféticas, de forma bíblica, de forma espiritual. Amém? Existe uma maneira correta. A primeira coisa que a gente precisa entender, grave isso. A guerra se vence na oração. A guerra se vence na oração. Então você vai repetir comigo o seguinte: eu luto de joelhos dobrados. Não existe outra forma. Joelho no chão. Joelho no chão. Ah, mas eu tenho um problema na perna. Não tem problema. Você vai começar a ajoelhar, você vai ver que vai melhorar. Não estou dizendo que você não vai vencer se você não ajoelhar, não é isso. Mas o princípio bíblico é joelho no chão. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Por que no Espírito? Porque a guerra é espiritual. Você não vai vencer com a força do seu braço, nunca. Você vai vencer pelo Espírito que já habita dentro de você. Nós somos templos do Espírito Santo. Quando era no Velho Testamento, como é que o Espírito Santo agia? Ele vinha em reis, sacerdotes e alguns juízes. Ele vinha, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Mas Jesus nos deu um presente. O que Jesus disse? Eu vou para a casa do meu Pai, porque se eu não for, não tem como eu enviar o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai convencer vocês do pecado, aquele que vai fazer lembrar de tudo que eu ensinei. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo ele não vai mais embora, ele habita em nós. E é interessante que a palavra de Deus diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em mim e em você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o poder que existe dentro de você? Tem que começar a usar. Não é só saber. Entenda uma coisa, queridos. Sabedoria, grave isso, não te leva a lugar nenhum. Sabedoria não nos leva a lugar nenhum. Agora a prática, essa leva. Essa leva. Eu conheço pessoas que são excelentes em teoria, eloquentes no falar, e a vida está destruída. Por quê? Porque não entenderam quando o Tiago disse, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. O que transforma é a prática. O que muda é a prática. Todo mundo aqui está ouvindo a mesma palavra. Vai fazer diferença de quando você for embora, colocar em prática aquilo que foi falado aqui. Se não colocar em prática, é mais uma pregação que você ouviu, está tudo bem. Então a questão é a seguinte, o que você vai fazer com essa informação? Então, queridos, entenda que a oração, ele é um ambiente. Grave isso. A oração é um ambiente onde a estratégia de Deus vem. Nunca esqueça disso. A oração é o ambiente onde a estratégia para a guerra vem. Como é que você vai aprender a lutar se você não ora? Como é que você vai aprender a discernir se é espiritual ou não se você não ora? Porque a estratégia de Deus vem na oração. Você acha que Jesus passava o tempo todo orando? Por quê? Porque ele estava em guerra, ele tinha uma cruz para enfrentar. Ele tinha uma cruz para enfrentar. Ele sabia que a vida dele não ia durar muito tempo, ele sabia que aos 30 e poucos anos, 33 anos, ele ia partir. E ele precisava ficar firme, afinal de contas, era a redenção que estava em jogo, era a minha salvação e a sua salvação que estava em jogo. Jesus estava numa guerra espiritual 24 horas por dia. E se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus se afastava para o monte para orar. Se ele, sendo quem era, fazia isso, quem dirá a nós?
Se ele tinha necessidade de fazer isso para continuar a jornada e vencer as batalhas da vida, quem dirá nós? Então, queridos, antes de qualquer coisa, oração. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como é que estão as suas guerras, mas comece pela oração. E a gente é teimoso, a gente deixa a oração como a última coisa. A gente tenta, não deu certo, aí a gente ora. É o inverso. Começa orando, porque aí você não precisa ficar tentando. Quem ora não tenta. Quem ora vê milagre, quem ora vê promessa, quem ora vê as coisas acontecendo. Ora, esses grandes homens de Deus aqui, e mulheres, eram homens de oração. Por isso que a vida virou história. Por isso que Deus permitiu que a história desses homens e mulheres foram escritos para exemplo. Queridos, o inimigo, entenda uma coisa. O inimigo das nossas almas, ele não teme a sua agenda. Ele teme o seu altar. A sua vida tem que ser altar. Aí o inimigo teme. A sua agenda, os seus compromissos, as suas ocupações, o inimigo não se preocupa com isso. Agora, quando você se posiciona em altar, aí você estremece o inimigo. Porque ele não vai temer. Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Isso aconteceu antes dele escolher seus 12 discípulos, que era uma responsabilidade muito grande. Ele precisava de estratégia do alto para saber quais os 12 homens ele iria escolher. Ele foi para o monte, passou a noite toda orando. Eu vou fazer uma pergunta que você vai responder para você mesmo, tá? Quanto tempo você passa orando? Não precisa responder para mim não, responde para você mesmo. Quanto tempo você passa orando? Ah, mas ele era filho de Deus. E você é o quê? Eu sou filho de Deus. E ali, quando ele passou a noite orando, ele não estava como Deus, ele estava como homem. Jesus era 100% Deus, 100% homem. E se você começa a estudar os evangelhos, você vai perceber claramente que existem momentos que ele está como humano, existem momentos que ele está como divino. Quando ele estava no deserto passando fome, Satanás veio a tentá-lo e ele começou a confrontar Satanás pela palavra, dizendo, está escrito. Ali ele era homem, sentindo sede, sentindo fome. Foi tentado. Todas as tentações que sofremos, Jesus também sofreu, todas elas. Por isso que ele se fez homem, para mostrar para mim e para você que é possível em Deus vencer as batalhas. E ele passou a noite toda orando. E Jesus Cristo, queridos, enfrentou uma batalha, que ela chegou no seu ápice, num lugar chamado Getsemane, o lugar da prensa. Ali ele suou sangue, ali ele quase desistiu. No momento que ele, como homem, fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Imagine se Deus tivesse falado, tá bom, bem, volta para cá. Eu e você não estaria aqui hoje. A salvação não teria acontecido, a redenção não teria acontecido. Mas Jesus Cristo, cheio do Espírito, falou, mas faça a sua vontade, não a minha. Por que ele disse, faça a sua vontade, não a minha? Porque ele sabia que para vencer a batalha espiritual, só pela vontade do Pai. Ele sozinho não ia conseguir vencer uma cruz. Ele sozinho não ia conseguir vencer essa batalha. Mas ele venceu por causa do Pai. Então, queridos, primeira coisa, oração. Oração. A gente acha que a maior batalha de Jesus foi na cruz. Não, não foi, foi no Getsemane. A maior batalha de Jesus foi quando ele decidiu continuar. Não foi na cruz, a cruz foi o finalmente. Mas antes, no Getsemane, ali foi a maior batalha que ele enfrentou. E eu e você temos os nossos Getsemanes. Eu já preguei sobre isso uma vez. Sobre o Getsemane. Eu quero trazer essa palavra aqui de novo na igreja, sobre o Getsemane.
Então, queridos, entenda uma coisa. A oração, ela alinha a nossa vontade com a vontade de Deus e se torna uma vontade só plena. Ela revela quem está nos atacando, se é nós mesmos ou se é uma luta espiritual. Então, a oração é um ambiente de estratégia. Então, primeira coisa para você lutar suas lutas, joelho no chão. Joelho no chão. Sabe, queridos, muitas pessoas estão exaustas e cansadas porque estão lutando de forma errada. Estão lutando com armas erradas. Estão lutando com a própria força. Você não é super-homem, você não é uma super-mulher, eu também não sou um super-homem. Somos limitados, fracos e dependentes. Nós vamos sucumbir se a gente não lutar de forma correta. Amém? Então, queridos, batalha espiritual começa com o joelho no chão. Se vence com o joelho no chão. E eu creio que nessa quinta profética, Deus está restaurando o altar de muitas pessoas aqui. Restaurando a vontade de orar, a vontade de pôr o joelho no chão, a vontade de clamar. Amém? Sabe, queridos, quem dobra o joelho no secreto, permanece em pé no público. Quem dobra o joelho no secreto, permanece de pé no público. Quer ficar de pé? Quer ser vitorioso? Joelho no secreto. Onde ninguém está vendo. Jesus estava no Getsemane sozinho. E os discípulos, os 3 principais, estavam dormindo, porque não tinham nem noção do que estava acontecendo. Estavam dormindo. Os outros estavam mais afastados. Jesus, quando foi escolher os 12, ele foi sozinho. Passou a noite orando, como vimos no versículo. Então, queridos, quem dobra o joelho no secreto, fica em pé no público. Amém? Queridos, segunda lição fundamental para se vencer uma batalha. A espada, por isso quando a gente fez a arte, eu acho que a arte está aqui, coloca a arte aí para mim de novo, cadê a Natália? Vê se você consegue pôr para mim, Davi. Isso. Quando a gente fez essa arte, a gente colocou a espada aqui e colocamos a Bíblia aqui. Porque essas duas coisas é uma coisa só, a palavra de Deus, a declaração. Então entenda uma coisa, a espada está em nossa boca. A espada está na nossa boca. Então você vai repetir comigo. Eu luto declarando a palavra. Por isso que a gente começou janeiro declarando. Porque a espada para a guerra espiritual está na nossa boca. Está na nossa boca. Então eu luto declarando a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte, presta atenção. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Queridos, essa é a maior arma que eu e você possuímos. Ela destrói fortalezas, ela destrói impérios, ela destrói tudo. Comece a usar. Comece a usar. Declarando essa palavra. Entenda uma coisa, a palavra não é apenas uma informação. A palavra ela é uma ativação espiritual. Quando você declara, você movimenta o céu. Ou quando você declara, você movimenta o inferno. A escolha é sua, depende do que você está declarando. Existe o mundo espiritual. O inferno existe, gente. Isso não é alegoria. Existe. E, infelizmente, tem um monte de gente indo para lá. Mas também existe o céu. Então, aquilo que você declara é uma ativação espiritual. Então, a espada está na nossa boca. Quando declaramos a palavra, nós estabelecemos uma coisa fundamental no mundo espiritual. Legalidade. A legalidade ela é ativada no mundo espiritual pela nossa boca. Então, dependendo do que você fala, você está dando legalidade para o inferno. Dependendo do que você fala, você está dando legalidade para o céu. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala.
Porque quando você fala algo, você estabelece legalidade. Por isso que precisamos declarar a palavra, porque Deus age sobre uma legalidade da palavra, daquilo que declaramos. Entenda uma coisa, quando você declara, você está abrindo espaços para o mundo espiritual trabalhar na sua vida. Por isso que às vezes é bom ficar calado. A palavra de Deus diz que falar é prata. O silêncio é ouro. Então existem momentos que é melhor ficar em silêncio. Melhor ficar em silêncio. Sabe, Jesus venceu no deserto porque ele declarou a palavra. Quando Jesus chega no deserto, que ele é levado pelo Espírito logo depois do seu batismo, Satanás aparece para ele. E começa a atacar, ali começa uma guerra espiritual. O mundo das trevas atacando o Filho de Deus. Atacando pela fome, atacando pela sede, atacando pelos olhos, a riqueza do mundo. Mas toda vez que Satanás atacava, o que Jesus dizia? Está escrito. Está escrito. Todo ataque satânico tem que responder pela palavra. Toda guerra espiritual tem que responder pela palavra. Está escrito, eu sou filho de Deus. Está escrito, não temas, eu estou contigo. Está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito, eu te ajudo, eu te... Declara. Está escrito, a minha família é uma bênção. Está escrito, a minha família vai prosperar em todas as áreas. Está escrito. Quando eu falo prosperar, não estou falando de vida financeira só não, tá, gente? É tudo, já expliquei isso aqui. Prosperidade de Deus é na saúde, nos relacionamentos e no financeiro. Amém? Então, queridos, aprenda uma coisa, a palavra corrige pensamentos, a palavra quebra mentira, a palavra rompe fortalezas mentais, então declare a palavra. A gente vai fazer isso hoje. A gente vai entrar em guerra daqui a pouco. Na verdade, já estamos, né? Porque todo culto é uma guerra. A gente balança as estruturas, né? Então, quando você declara a palavra, sua fé é fortalecida. Você entra na direção que Deus espera de você, o medo vai embora. Então, declare a palavra. Queridos, como igreja, entenda isso. Quem conhece, olha isso, quem conhece a palavra, tem uma espada. Quem declara a palavra, usa a espada. Quem conhece a palavra tem uma espada. Não adianta você conhecer. Você vai ter a espada na sua mão. Amém. É maravilhoso andar com a Bíblia para um lado e para o outro, não tem problema nenhum. É ficar aberto lá no salmo, em cima da mesa, é maravilhoso. Só que até então você só tem a espada. Guerra espiritual não se vence com conhecimento, se vence com prática. Agora, a partir do momento que você declara a palavra, você está usando a espada. Então, declare a palavra. Cria hábitos de declarar versículos para a sua vida, para a sua família, para a saúde, para o ministério. Cria hábito de declarar versículos na sua vida. Aqui existem 66 livros cheios de versículos. Declare. Declare. Só não declare aquele, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Calma. Só não declare esse, né? Amém, queridos? Entenda uma coisa. Quando a sua boca libera a palavra, grave isso. O céu assume a batalha. Vamos repetir isso? Acho que não está passando lá, né? Quando a sua boca libera a palavra, o céu assume a batalha. A partir do momento que você declara, o céu assume. Então declare. Declare. Queridos, vocês não fazem ideia como Deus ama ouvir a nossa voz. Como Deus ama ouvir a nossa voz. Qual é o pai que não gosta de ouvir a voz de um filho, de uma filha? Por isso que ele fala, o que queres que eu te faça? Seja conforme você falou, seja conforme você. Ele ama ouvir a nossa voz. Então fala, declara, porque quando você liberar a palavra, o céu vai assumir a sua batalha. Então, se você tem alguma doença, já declare, eu sou curado em Cristo Jesus. Se você tem algum problema, declare, esse problema será resolvido pela graça de Deus na minha vida. Declare que o céu vai assumir a sua batalha. Amém?
Terceira lição. Confunda o inimigo louvando. A gente vai terminar hoje louvando. Confunda o inimigo louvando. Imagine a cena. Satanás está te olhando. Você está destruído, está no chão, está doente, está triste, está acabado. E você mesmo está dizendo, isso só acontece comigo, a minha vida é assim mesmo. Desde que eu nasci, eu sou assim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já te destruiu. Destruiu a sua autoestima, destruiu a sua identidade. Ele não precisa fazer mais nada. Mas quando você começa a louvar, você vai confundir o inimigo, porque você está no chão, mas você está louvando. Você acha que Jó confundiu o inimigo como? Louvando. Engrandecendo o nome do Senhor. Declarando, eu sei que todos os seus planos irão se cumprir na minha vida. Então a gente precisa na guerra espiritual confundir o inimigo. Então vocês vão repetir comigo, eu luto com adoração. Com adoração. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Antes de eu ler esse versículo, só trazer um pano de fundo. Josafá era rei de Judá. Chegaram os exércitos, 3 colisões, chegaram para destruir o exército de Judá. Sabe como Josafá ganhou a batalha? Levando o pessoal do louvor para a frente da batalha. Pegou o baterista, vai lá André, pegou o cara do violão, pegou o teclado, foram lá para a linha de frente. Agora imagine a cena, você está olhando, está o cara carregando o teclado, todo mundo com espada, lança, escudo, lá na frente. E Deus, porque Josafá orou, qual é o ambiente de estratégia? Oração. Josafá orou, Deus falou, pega os levitas, leva lá para frente. Como assim? Vai lá. Porque louvor confunde o inimigo. Deus não disse isso. Mas ele só falou, vai lá. Aí você imagina o tecladista passando, o baterista passando, o trompete, tudo passando, os caras de espada na mão, escudo, tudo olhando, sem entender nada. E eles começam a louvar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22 diz, e ao tempo que começaram a cantar e dar louvores, o Senhor o quê? Pôs emboscada, confundiu o inimigo. Eles começaram a se matar entre eles. Começou uma confusão ali. Imagine a cena, os caras com espada e escudo na mão, olhando tudo acontecendo e sem fazer nada, nem sujou a espada com sangue, nada. Porque o louvor confundiu o inimigo. Começou a luta, começa a louvar. Está difícil? Começa a adorar. Não está entendendo o que está acontecendo? Põe louvor na sua casa. O inimigo também não vai entender o que está acontecendo. Ele também não vai entender. Queridos, adoração é uma guerra espiritual invisível. Como é que Paulo e Silas saíram da prisão? A gente conhece esse texto. À meia-noite, Paulo e Silas estavam presos. Começaram a adorar, começaram a cantar. Houve um terremoto. Imagine Satanás olhando, mas eu prendi eles dois, levei para o calabouço e começou a tremer aquele lugar. As cadeias quebraram. Através do quê? Do louvor. Entenda uma coisa, quando você adora, você muda o ambiente, você estabelece um governo e você proclama a soberania divina. Eu vou repetir, quando você adora, você muda ambiente, estabelece governo e proclama a soberania de Deus. Não tem aquele louvor? Então louve. É isso. Louve. Eu não cantei o resto porque eu não lembro. Então, querido, Josafá enfrentava 3 colisões, 3 exércitos. A derrota era clara. Às vezes a gente olha para o problema e fala, já era, já perdi. Começa a louvar para você ver. Inverte. O negócio muda. O negócio muda. Adoração muda. Adoração muda. A adoração, ela enfraquece a opressão, ela dissipa a angústia, ela estabelece governo na sua vida e ela faz você vencer. Amém? Então entenda esse princípio. Adorar em dias bons é gratidão.
Adorar em dias difíceis é maturidade. Eu vou repetir, adorar em dias bons é gratidão. Então, quando tiver tudo dando certo, louve, porque Deus vai entender isso como gratidão. Mas quando os dias estiverem difíceis, louve, Deus vai entender isso como maturidade. Maturidade cristã, maturidade de um homem de Deus, maturidade de uma mulher de Deus. Louve, louve. Não espere sentir vontade para fazer isso. Adorar é uma decisão. Adorar é uma escolha. Decida ser um adorador, porque Deus procura quem? Verdadeiros adoradores, que o adorem quê? Espírito e verdade. E guerra espiritual é pelo Espírito. Adoração faz o que a força humana não consegue fazer. A adoração faz o que a gente não consegue fazer. Amém? Josué precisava destruir uma muralha. Quem que ele chama para rodar em volta do muro? Os caras das cornetas. Os corneteiros da época. E aí Deus fala para Josué o seguinte, Josué em oração, Deus dá para Josué uma estratégia, fala, você vai rodear a muralha 7 vezes, vai levar os melhores caras de corneta, não falou assim, tá? Mas é os caras que tinham chofar, e na última volta, você vai colocar esses caras para tocar. Não falou assim, tá, gente? Estou falando de um jeito, mas só para entender. E aí, na 7ª volta, ele começou a tocar. E a muralha caiu. Vocês conhecem a história. Mas antes disso, olha esse versículo. Josué capítulo 6, versículo 2. Diz assim. Então disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei e os seus homens valorosos. Deus estava dizendo para Josué o seguinte, olha, eu já dei. Eles já estão destruídos, a vitória já é certa. Agora, qual foi aquele versículo que a gente leu de Jesus mesmo? No mundo tereis aflições, mas eu já venci o mundo. A mesma coisa aconteceu aqui. Deus estava dizendo para Josué o seguinte, olha, eu já dei ele para vocês. A muralha já vai cair. Porém, adore. Toque a corneta na 7ª volta. Então, uma das maiores armas que nós temos é a adoração. Então, queridos, obedeça e adore a Deus. Amém? Deus é bom, Deus é fiel, creia nessa palavra. Sabe, queridos, existem algumas áreas da nossa vida que Deus já falou que temos que fazer. Então, faça. Existem áreas da nossa vida que Deus já deu direção. Então, siga a direção. Não espere mais. Viva a vida adorando, viva a vida obedecendo e se entregando a Deus. A chave da promessa é a adoração, é a entrega, é a oração. Amém? E última lição. Entenda que Ele peleja por você. Diga junto comigo, eu luto, descansando em Deus. Deus tem uma coisa para dizer para a igreja hoje. Essa batalha não é sua. Essa batalha não é sua. Ela já foi vencida em Cristo. Já foi vencida em Cristo. Êxodo capítulo 14, verso 14 diz assim, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ei, não diz nada. Fique em silêncio. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Para vocês entenderem esse contexto, Moisés estava na frente do mar. Do lado direito, uma montanha intransponível. Do lado esquerdo, outra montanha intransponível. Atrás, o maior exército do mundo e o faraó. Mais de 3 milhões de pessoas ali, encurraladas, acabaram de sair do Egito praticamente. Imagine o desespero. E aí Moisés diz, o Senhor pelejará por vós. Silêncio. E veja o que o Senhor fará. Amém? Então, queridos, descansa. Descansar é um ato de fé madura. Descansar é um ato de confiança madura.
nas batalhas da vida não existe saída natural. Existe saída do céu. Então só descansa, declare, ore e deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Porque Ele ama a sua vida. Ele te trouxe até aqui, não foi à toa. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, quinta-feira, dia 6 de março, é o mesmo Deus que vai te fazer você levar daqui para frente e continuar a jornada da sua vida. Mas declare a palavra, ore, se coloque em descanso em Deus e tenha certeza que Deus vai agir. Quem descansa em Deus, presencia o sobrenatural. Descansar não é cruzar os braços, é acreditar num Deus que tudo pode, tudo faz e não mudou. Então a guerra espiritual, queridos, ela é invisível. Invisível. Eu creio que hoje o Espírito Santo está mudando a postura espiritual da igreja, de todos nós, para que a gente possa guerrear e aprender, através da palavra, que Deus continua no controle de todas as coisas. E eu encerro essa palavra para a gente orar. Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas, que todas? Todas. Sabe o que significa todas? Todas. Todas. Não é algumas. Todas as coisas somos mais do que vencedores.